Marca 8 de uma igreja saudável, liderança bíblica. Nossa reflexão será baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Nosso propósito nessa manhã é mostrar que a igreja, ou a liderança da igreja, não é um cargo que nós assumimos, mas um chamado que nós respondemos. Cargo na igreja não é poder, é serviço. Cargo na igreja não é sobre controle, mas sobre cuidado uns com os outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O que nós vemos aqui é a recomendação de Pedro à liderança da igreja, a qual ele chama de presbíteros. Presbítero, bispo, ancião, pastor, são variações para o mesmo título. Nós não acreditamos na distinção entre pastor e presbítero, como algumas igrejas acreditam, bispos e aí vai. Nós acreditamos que há dois ofícios na igreja no Novo Testamento: presbíteros e diáconos. Os presbíteros são designados a cuidar das coisas espirituais da igreja, da oração e da palavra. Os diáconos são designados a cuidar das coisas materiais da igreja, ação social e comunitária que a igreja deve fazer também. Então, diáconos cuidam das coisas materiais, presbíteros cuidem das coisas espirituais. Aqui, a recomendação de Pedro é destinada aos presbíteros e não aos diáconos. A recomendação aos diáconos acontece lá em Atos capítulo 7, se não me engano, 6 ou 7, me fugiu a memória, que Pedro, em nome dos presbíteros, diz que não seria saudável os presbíteros abrirem mão de fazer o que eles faziam, que era o quê? Dedicar-se à oração e à palavra, para atender às viúvas dos gentios que estavam sendo defasadas na repartição dos bens da igreja. Aí Pedro, inspirado pelo Senhor, diz assim: olha, escolham entre vós, ou seja, o diácono não é um escolhido do pastor, não é o pastor que vê alguém como diácono e elege ele, pelo contrário, é a igreja que elege aqueles que exercerão autoridade sobre eles. Então Pedro diz assim, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, de bom caráter, que não tenha má fama, para então serem consagrados a diáconos e cuidarem das coisas materiais, dos serviços sociais da igreja. Por que é isso importante ressaltar? Porque nós não devemos confundir serviços dos diáconos com serviços dos presbíteros. Vocês já ouviram aquela afirmação assim: o pastor não prega tão bem, mas visita. Já ouviram isso? Aqui não, graças a Deus, vocês nunca tiveram pastor assim. Mas em algumas igrejas nós vemos assim: o pastor não prega tão bem, a palavra não é tão boa, mas o importante é que ele visita. Bom, visitar é uma das funções do pastor. Pastorear o rebanho, cuidar, aproximar das dores. Mas essa não é a principal função do pastor, sabiam disso? A principal função do pastor é oração
e palavra. Dedicar as coisas espirituais da igreja. Quando o pastor dá conta de fazer um e fazer o outro, show de bola. Mas chegará um tempo em que a igreja vai crescer, e o crescimento da igreja saudável é natural, que esse pastor não dará conta de cuidar de todas as áreas da igreja. E aí o que nós vamos valorizar? O pastor deixando de dedicar a palavra para cuidar dos que chegaram, ou o pastor tem que delegar função para os que estão presentes cuidar dos que estão chegando? Porque Pedro, quando a igreja estava crescendo, a ponto dele não conseguir mais administrar todos os membros da igreja, ele diz assim, não é saudável que nós deixemos de orar e ao estudo, dediquemos a oração e ao estudo da palavra para cuidar do problema de vocês. Então elejam entre vós homens que possam cuidar dos problemas. Porque senão, meus irmãos, e infelizmente eu conheço pastores que em nome da visita, em nome do cuidado, entopem a sua agenda e ficam indo na casa dos irmãos todos os dias, para depois, no domingo, pregar um sermão pelas coxas. Aí você chega para o pastor e fala assim, pastor, o sermão não está legal, a pregação de domingo não está boa. Aí ele fala assim, não, irmão, é porque eu estou por aqui de trabalho, eu visitei a semana inteira e eu não consegui preparar. Mas não é seu trabalho principal visitar. Seu trabalho principal é dedicar à oração e ao estudo da palavra. Quando der tempo, você visita. Se der tempo, você visita. E se não der, designa outros para visitar. Porque você não é o único que tem que exercer liderança na igreja. Quando Pedro diz assim, olha, aos presbíteros que há entre vocês. Ou seja, uma igreja não é composta só por um líder, mas por vários líderes. E mesmo que essa igreja esteja iniciando, essa igreja composta por um líder inicial, precisa que esse líder desenvolva outros líderes. Porque um dia esse líder vai embora, mas a liderança que ele treinou e construiu na igreja fica. Nós estamos começando o trabalho em Joanésia do zero. Começamos comigo, com a Sara, com a Ritinha, com o Dãozinho, com o Gideon e a Aline. 6 pessoas. Aí fala assim, não, o pastor consegue cuidar de 6 pessoas, é claro que eu consigo. Mas enquanto eu já cuido dos 6 ou dos 5, eu já treino o Tãozinho e o Gideon para ser um possível líder na minha falta. Porque nós já estamos com 17 pessoas, e daqui a pouco nós precisamos multiplicar. E quando multiplicar? Eu não consigo estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu, enquanto fiquei o ano todo com eles, estou treinando o Tãozinho e o Gideon. Para quê, pastor? Para que no ano que vem, contra a vontade da Ritinha, nós vamos multiplicar. E aí nós vamos ter 2 pequenos grupos. E o senhor vai pastorear qual, pastor? Nenhum. Porque um Tãozinho vai pastorear e o outro o Gideon vai pastorear. É isso que Pedro está dizendo. A igreja saudável forma liderança. Ah, pastor, então o senhor não vai fazer nada? É claro que vou. Eu estou auxiliando eles. Pastor, tem dificuldade com esse texto aqui, meu irmão, vou na sua casa. Vamos lá, o que você está precisando? Pastor, eu não sei o que falar nessa noite. Deixe comigo, o conteúdo é meu. Então, o pastor que produz líderes, ele tem que ter essa missão de fazer com que os líderes sejam independentes. E com essa igreja é da mesma forma. Não, o pastor está agora importando só com a igreja de Joanésia. Não. Todo 2025 nós passamos reunindo de terça a terça com 9 irmãos, aqueles a qual eu orei e o Espírito Santo me direcionou. São 9 irmãos sendo treinados 2025 inteiro. Aí você diz assim, o pastor não me visitou durante esse ano. Eu dediquei a minha energia em criar e treinar líderes para o ano que vem. Esse ano eu sou sozinho, mas ano que vem tem eu e mais 9. E ano que vem eu digo todas as terças-feiras para quem eu me reúno, eu não quero que ano que vem vocês façam como eu e treinem 9. Eu quero que ano que vem vocês façam pelo menos para treinar 1. Porque no ano que vem que nós seremos 10, 2027, esses 10 treinando 1, seremos 20. 20 líderes treinando mais 1, no outro ano seremos 40. 40 líderes treinando 1 por ano, no outro ano seremos 80. E é assim que o reino de Deus cresce. O problema é que nós desaprendemos isso.
Nós queremos fazer uma festa na praça e fazer uma pregação que 100 pessoas de uma vez vêm para a nossa igreja. Quem vai cuidar de 100 pessoas que vêm para a nossa igreja? Eu não dou conta. Eu não treinei pessoas ainda para cuidar. Eu nem esperava esse crescimento que nós tivemos de mais de 50% nesse primeiro ano. O meu planejamento não contava com isso. Então eu estou por aqui, porque eu quero ganhar os que estão chegando, mas não quero perder os que já têm. Então eu preciso cuidar dos que já têm e quero cuidar também dos que estão chegando. Mas eu preciso treinar os que já têm para cuidar dos que estão chegando. E é assim que a igreja funciona. Eu treino os que têm, para os que têm se prepararem para liderar. Enquanto nós tivermos capacidade de receber, é Deus quem vai trazer. Nós somos ministrados no nosso aniversário muito sobre isso. É Deus quem traz. É Deus quem traz. Roguem ao dono da seara para que mandem trabalhadores. Se eu tivesse a oportunidade de falar, eu falaria assim: fala que trabalhadores aqui não são pastores. Jesus diz assim: olha, vocês estão vendo os campos, estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Roguem ao Pai, o dono da seara, para que mandem ceifeiros. Aí o que a gente acha? Vamos orar para Deus mandar mais pastor? Não! É orar para Deus mandar mais crente, porque cada crente é um pastor. E a Nayara ama quando eu falo isso, né? Vocês são os meus pastores. Cada um de vocês são pastores. Vocês são pastores lá fora. Eu sou pastor de vocês aqui dentro. Mas vocês também são os meus pastores, porque se eu deslizar, se eu sair do caminho, vocês têm que me corrigir, antes que eu guie vocês para fora do caminho. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a liderança da igreja é uma coisa que nós devemos assumir a responsabilidade. E aí na nossa igreja isso é muito comum, nas igrejas: não, pastor, o senhor é pago para isso, então o senhor tem que fazer. Bom, eu sou pago para ser pastor e cuidar da área espiritual da igreja e também liderar a igreja. E eu acredito que liderar é fazer novos líderes. Mas nós não recebemos para isso. Nem todo trabalho para Deus deve receber. Você acha que os irmãos que estão na porta, que chegam mais cedo para abrir igreja, recebem para abrir igreja? Você acha que o irmão que está no som, que está cuidando dessas coisas, está recebendo para estar no som? Não. A igreja é composta por trabalho voluntário. E você, com os talentos que Deus te deu, serve a comunidade, porque Deus proveu assim. Então nós precisamos entender que uma liderança, uma igreja saudável, precisa de uma liderança saudável. Uma igreja saudável é liderada por homens piedosos. E aqui nós temos uma tremenda dificuldade, que é ter homens na igreja. Pastor, só homem pode liderar? Não. Mas me parece que biblicamente a ofícios Deus designou homens. Por quê, pastor? Não tenho a mínima ideia, aí você vai ter que reclamar com ele. Então quer dizer que mulher não pode ser pastora? Mulher pode ter o dom de pastorear, o ofício de pastora não, biblicamente não. Mas e as mulheres que têm dom de pastorear? Elas continuam pastoreando. Mulheres que têm dom de pastorear exercem e servem a igreja com o dom que têm. Mas você precisa do título para pastorear? Não. Eu disse a vocês quarta-feira, eu recebi o título de pastor ano passado, mas a igreja já me tratava como pastor desde 2019. Porque nós não precisamos do título. O título é o de menos. O título é só um reconhecimento daquilo que nós já fazemos. Então mulheres com dons de pastoreio, mulheres que têm que pastorear, mulheres que pastoreiam outros. E aí como que nós podemos funcionar? Mulheres que pastoreiam o seu pequeno grupo, mulheres que pastoreiam o seu conjunto de mulheres, mulheres que pastoreiam o conjunto de missões, o ministério de louvor, mulheres que pastoreiam. Nós precisamos, e aí eu acredito muito que Deus usa as mulheres quando os homens são frouxos. Não estou dizendo que os homens da igreja são frouxos, mas os homens de mesquita estão deixando a desejar no sentido de servir. Graças a Deus os nossos homens são engajados, mas são poucos. Então nós poderíamos ter aqui mais homens exercendo liderança, aquilo que Deus deu a eles, para que a igreja pudesse ser mais forte. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que a liderança na igreja
não é sobre poder, visibilidade ou plataforma, mas é servir aos irmãos como Cristo serviu. Por isso que uma igreja saudável precisa de líderes saudáveis. Líderes saudáveis são homens que não assumem cargos por causa do poder que aquele cargo... Não, agora eu vou ser líder de ministério de louvor, porque agora eu vou tirar quem eu quiser que vai cantar, vou colocar quem eu quiser. Não é sobre poder, é sobre servir. Não, agora eu vou ser líder do ministério de louvor, porque eles vão me ver que eu sou líder e agora eu sou responsável. Não é sobre visibilidade, é sobre entrega. Não, agora eu sendo líder, eu vou ser mencionado nas reuniões. Não é sobre ser exaltado ou sobre plataforma, mas é sobre a entrega e o dom que Deus confiou a você, que a igreja merece ser melhor. Nós precisamos de líderes bíblicos, piedosos, tementes a Deus, centrados no Evangelho e que cuidem do rebanho. O problema é que nós não entendemos ainda que nós somos os pastores. Cada líder é um pastor de um ministério. Se você assumiu liderança de algum departamento, você é pastor daquele departamento. Então nós precisamos entender que isso aqui não é o encontro do pastor com as ovelhas. Isso aqui é o encontro dos pastores. As ovelhas estão lá fora. Jesus, movido de íntima compaixão, disse assim: olha, eles são ovelhas sem pastores. Vocês não. Vocês são os pastores que as ovelhas sem pastores precisam. Nós somos os pastores do rebanho que está lá fora. Nós temos um sumo pastor. Pedro vai dizer que nós temos um supremo pastor. Ou seja, eu não sou o chefe de vocês. Eu sou o líder que lidera vocês. Mas acima de mim, há outro líder a qual eu estou submisso. Outro dia um amigo perguntou assim: pastor, na sua igreja quem é que manda? Não tem ninguém acima de você? Eu falei: tem, a palavra de Deus e Jesus. Acima de mim é a Bíblia. Eu só posso fazer na igreja o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E se eu fizer alguma coisa que a Bíblia diz para não fazer, a igreja tem autonomia para me corrigir. Então a igreja também é meu pastor. Assim como vocês, quando pisam na bola, a minha responsabilidade é corrigir, quando eu pisar na bola, vocês também têm a responsabilidade de me corrigir. Só que é acima de nós. Porque se o pastor caiu na graça da igreja, a igreja nunca vai corrigir ele. E se o pastor querendo conquistar a igreja, nunca vai corrigir a igreja. E virar aquilo ali, aquele jogo de compadre, aquela coisa mais amistosa, e ninguém corrigir ninguém. Pronto, aí nós desviamos todo mundo. Nem eu exerço a minha função, nem vocês exercem a sua sobre mim. E Jesus, que é o pastor acima de todos, já viram que nós também somos agora ovelhas sem pastores, porque estamos perdidos. Então isso aqui não é a reunião do pastor com as ovelhas, isso aqui é a reunião dos pastores, onde o pastor designado, escolhido por vocês, recebe a visão de Deus e passa para os pastores. Vocês são os pastores lá fora, vocês são os pastores no seu trabalho, vocês são os pastores na sua faculdade, na sua escola. Quando nós entendermos isso, que cada pessoa perdida do lado de fora é a nossa responsabilidade, essa igreja será mais saudável. Nós precisamos olhar para esse texto de Pedro, capítulo 5, e entendermos 3 lições. Primeira, a liderança bíblica é um chamado para pastorear e não administrar. Infelizmente, no nosso meio batista, às vezes a figura do pastor é mais confundida com um administrador do que com o pastor. Às vezes, é claro que um pastor precisa gerir muito bem, precisa administrar muito bem, mas essa não é a principal função dele. E às vezes nós escolhemos mais um pastor pela capacidade de gestão do que pela capacidade de pastoreio. Nós às vezes não sabemos qual é a função de um pastor, como eu já disse aqui. Um pastor precisa administrar? É claro que precisa. Precisa gerir bem o rebanho? É claro que precisa. Mas essa não é a principal função do pastor. A principal função do pastor é cuidar da área espiritual da igreja, dedicar-se à oração e ao estudo da palavra. Eu já vi pastor ser mandado embora porque ele era um péssimo administrador, mas nunca vi pastor ser mandado embora porque ele não orava e porque ele não
pregava bem a Bíblia. Por que nós somos assim? O critério para escolhermos pastor ele dedica a oração, ele dedica aos estudos das Escrituras, então ele serve para ser pastor. Mas nós não. O que nós julgamos? Não, o pastor chegou na igreja e o caixa da igreja era X. Em um ano o pastor conseguiu fazer a igreja ter agora 2x. Esse é um ótimo pastor? Não, ele é um ótimo empresário. Talvez ele seja um ótimo vendedor. Talvez ele seja um ótimo administrador. Não necessariamente seja um ótimo pastor. Porque é aquele dilema que eu disse a vocês. A mensagem do pastor não é tão boa, mas ele visita, não é tão bonzinho. Ser bom crente não é ser bom pastor. E o contrário também é verdade. Ser bom pastor não significa que o cara é bom crente. Prega que é uma beleza, mas é mau caráter. Estuda a Bíblia e sabe que só ele sabe, mas não é convertido. Satanás sabe mais a Bíblia do que qualquer um de nós aqui e não é salvo. Então nós precisamos entender que os critérios para nós definirmos um pastor ou um líder espiritual são critérios espirituais. O pastor era ótimo, mas colocou a igreja em dívida. Não tem alguém na igreja melhor para administrar do que o pastor? O pastor não precisa ser o administrador da igreja, ele precisa ser o pastor da igreja. Mas se graças a Deus na igreja você tiver uma Ritinha da vida, está resolvido o problema. Deixa o pastor só pregando e deixa a Ritinha cuidar do dinheiro. Porque nós precisamos disso. Irmãos, isso é uma bênção. Na central eu sofria porque a gente não tinha tesoureiros capazes. Aqui não, aqui eu nem pego em dinheiro. Ninguém um dia pode falar, o pastor roubou. Nunca. Isso para mim é um alívio. Porque chega o dia, a Ritinha fala, agora nós acabamos com o cheque, agora é no Pix. Então o Pix vai cair na minha conta, não vai nem precisar de cheque mais, ir lá no banco, isso dá trabalho. Então no dia do pagamento, o Pix cai na minha conta. Pastor, faz um Pix para mim. Não posso, irmão, é a Ritinha que faz. E a Ritinha faz sozinha também? Não, a Ritinha tem que fazer, eu tenho que deixar. É assim que funciona, é muito mais saudável. Nós precisamos entender que os dons e talentos dos irmãos também é para servir no reino. Irmãos, tem gente na igreja com talento para vender. Aonde ele bota a mão é abençoado. Nós precisamos desse irmão. Para quê, pastor? Para a gente colocar ele nas missões. Porque aqui na oferta de missões nós vamos ter R$100. Mas esse irmão tem um talento de pegar 100 e fazer virar 1000. E se nós temos 100 de oferta, mas ele tem a capacidade de transformar 100 em 1000, vamos dar na mão dele. Porque o reino de Deus ganhará muito mais com 1000 do que com 100. Esses talentos, esses dons que nós achamos que é só do ramo empresarial, nós precisamos dele dentro da igreja. Jesus não te deu talentos e dons para você se enriquecer. Jesus te deu talentos e dons para o reino de Deus avançar. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar estagnados. Outro dia eu falei com a Sara assim, o que você tem aí para oferecer? Aí ele, eu sei fazer dente. Eu falei, dá para fazer dente na porta da igreja? Vou fazer limpeza lá, cobra R$50 dos irmãos, valor simbólico, e o dinheiro que der é tudo para missões. Ela falou assim, a gente pode alugar uma sala, fazer isso. Eu falei, ótimo, então vamos estudar isso aí. O que você tem, meu irmão, para entregar? O que você tem? Não, pastor, eu sei varrer chão. Opa! Varre o chão aqui como ninguém, meu irmão. Você sabe fazer o quê? Eu sei regar a planta, olha lá as plantas lá fora, estou precisando de água. Vem um dia, vem só para regar a planta. O que você souber fazer, não, pastor, Deus me chamou para isso, vem e faça, a igreja precisa de você. As irmãs aqui são abençoadas com comida, né? Ô mão abençoadas, vocês viram como é que vocês colocaram eu com 120 quilos? Foi só chegar aqui com o pastor. E aí o que nós precisamos fazer? Vamos fazer essas irmãs fazer comida, gente. Todo mundo sabe que a irmã é boa. Todo mundo sabe que as mãos das irmãs são boas. O que a gente vai fazer? Vamos fazer comida no domingo. Domingo ninguém quer fazer comida em casa. Agora nós vamos fazer os marmitex e vamos vender aí. Marmitex missionário. Olha que coisa boa. Às vezes, o irmão não tem talento para pregar. Coitado do pastor, prega terça no PG, prega quarta na igreja, prega quinta em Joanésia, prega domingo de manhã, prega domingo à noite. A gente precisa de alguém, precisa mesmo. Estou tentando desenvolver alguns. Mas às vezes você não vai ajudar a pregar, mas você vai ajudar a fazer a comida. E talvez eu não preciso da sua pregação,
Talvez eu precise da oferta que você vai gerar através da comida e eu consigo pagar a gasolina de um seminarista para vir me ajudar. Olha que coisa bacana. Você está ajudando a sobrecarga do pastor, mas não pregando, fazendo aquilo que Deus te deu para a gente ter recurso para trazer outro para ajudar a pregar. Entenderam como o reino de Deus funciona? Nós precisamos que todos engajem, que todos, através dos seus dons e talentos, façam o reino avançar. Segundo lugar, a liderança bíblica deve ser motivada pelo amor e não pelo interesse. Graças a Deus aqui nós não tivemos, mas eu conheço pastores que detestam pastorear, mas amam o glamour de ter o título de pastor. Mas que glamour que tem, pastor? Não sei, estou tentando descobrir ainda. Mas eles gostam de chegar nos lugares e ver pastor fulano de tal. Eles gostam de chegar no lugar, não, pastor, vem aqui na minha casa. Eles gostam do status, eles gostam do interesse, eles gostam do que a posição pode usufruir. Eles gostam de usufruir da posição. Pedro está nos ensinando que a motivação deveria ser de livre vontade. Por isso, meus irmãos, ninguém deveria assumir cargo por pressão. Às vezes a gente faz uma pressão para pegar no tranco, né? Não está pegando, a gente empurra para pegar. Mas se não quiser pegar, meu irmão, deixa. Porque ninguém, versículo 2 diz assim, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas com desejo de servir. Há muitas pessoas que fazem a coisa certa por motivação errada, e isso também é reprovável diante de Deus. Não, pastor, pelo menos eu vim, mas veio com cara feia, veio sem vontade, veio e entregou um serviço péssimo, porque você não fez querendo. É melhor não fazer, deixa que outro faça, mesmo que não tenha a habilidade que você tem. Uma coisa que eu aprendi na última mentoria que eu fui, ele disse assim, olha, alguém perguntou assim, pastor, como é que a gente faz para escolher os líderes para estarem ao nosso lado? É aqueles que são mais capazes, aqueles que têm mais habilidade? Ele disse não. Escolha sempre caráter e desenvolva habilidades. Porque geralmente aqueles que têm mais habilidades, o caráter. Então é melhor você escolher pessoas de confiança, de caráter, que você vê que é crente, mas não sabe tocar muito bem, não sabe cantar muito bem, mas você desenvolvê-la, porque você acredita nela, do que você pegar o melhor cantor, o melhor instrumentista e colocar aqui, mas o cara é um desviado. Deus se agrada muito menos do esforço do que não tem talento, do que do talento do que não tem caráter. É muito melhor um sem talento crente do que um talentoso, habilidoso, não convertido. Pastor, eu não sei mexer no som, mas eu tenho interesse. Tem disponibilidade? A gente paga um curso para você aprender. Pastor, eu não sei tocar violão, tem 3 violão ali, ninguém toca o abençoado do violão. Pastor, eu quero aprender. A gente paga o curso para você, irmão. A gente não vai gastar R$1 mais com evento, mas com pessoas a gente está com o cofre aberto. Pastor, eu quero cuidar das crianças, mas eu não sei dar uma aula. A gente paga, a gente ensina, capacita. É melhor ter alguém interessado em ser capacitado do que ter alguém capacitado que não faz nada. O que adianta? Enterrou o talento. Liderança bíblica deve ser movida pelo amor. E aqui, meu irmão, tem coisa que só será feita, bem feita por você. No nosso curso 4 Passos, tem um momento lá de descobrir os dons e talentos. E aí alguns dizem assim, pastor, eu acho que eu não fui chamado para nada. Não tem como. Não, você foi chamado para alguma coisa. Como descobrir, pastor? Simples. Quando você vê alguém fazendo uma coisa mal feita, e você se incomodar e achar que poderia ser bem feito, melhor, ser feito melhor com você lá, ali é o seu lugar. Eu não me importo com o irmão cantando desafinado, com um cara que erra aqui não me importo, eu não entendo nada disso. Mas se um cara chegar aqui e pregar um texto, e ir embora do texto, e nunca mais voltar para o texto, e a igreja sair daqui vazia, meu irmão, isso me ira, dá vontade de pegar o microfone da mão do pastor e falar assim, senta lá que eu vou pregar agora.
E tem gente que é assim em todas as áreas. Meu Deus do céu, a irmã não consegue passar o louvor em tempo, né? Não consegue passar a letra em tempo. Talvez é você que precisa estar lá. Meu Deus, esse som só fica dando microfonia, né? Parece que o pastor não sabe arrumar o som. Não sei mesmo. Eu tenho muita coisa para me fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que orar. Talvez você pode mexer no som. Ah, essa transmissão está muito ruim, só fica travando, está sem som. Meu irmão, venha nos ajudar, talvez está precisando de você. Aonde você souber, aonde você achar que uma coisa está sendo mal feita, não estou dizendo que o irmão está fazendo com má vontade, talvez o irmão está fazendo com boa vontade, mas ainda está ruim. Aí você fala assim, não, a igreja poderia ter um kids melhor, está faltando você no kids. Três chegou para mim e falou assim, pastor, a gente está precisando de fazer alguma coisa com os adolescentes. Eu falei, eu estou orando para Deus mandar alguém, e é você mesmo. Peguei as 3, coloquei num grupo, fiz o grupo de adolescente, pronto. É assim, eu oro, Deus, eu estou precisando de alguém para jovens. Aí a Aline está voltando, eu falei, pronto. Deus, eu estou precisando de gente. E aí Deus manda a gente. E aí daqui a pouco assim, o fulano de tal chegou agora, já está cantando, fulano de tal chegou agora, está no som, fulano de tal. E aí alguns irmãos ficam assim, nem sei se fulano é crente, já está tocando na bateria. Se o de dentro não quer, Deus traz de fora. É assim. E aí quando Deus traz, nós achamos ruim que Deus trouxe e já colocou para tocar. Olha como é que nós somos engraçados. Não, meu irmão, eu vou tirar a irmã que chegou agora. A gente tinha uma menina assim. Eu incentivando ela a seguir na igreja, dando a ela para tocar. E os irmãos assim, pastor, ela não é crente não. E você que é crente, você quer tocar? Ah não, pastor, eu não sei. Então deixa a menina tocar. Porque se ela não for crente mesmo, mais cedo ou mais tarde, isso se revela. E aí ela vai ver que aqui não é o lugar dela. Mas em qualquer culto desse, Jesus pode pegar o coração dela e mostrar que aqui é o lugar dela. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que aquilo que nós devemos fazer, fazemos por amor, não por interesse. Pedro refuta aqui 2 motivações equivocadas. Primeiro, por obrigação. Ninguém deve estar em uma posição por pressão, costume ou conveniência. O ministério de acolhimento, talvez seja o ministério mais importante da igreja. Se você não acordou bem, não pastor, eu não dormi direito, não estou bem humorado, não estou legal, não cumpra a escala do dia. Manda lá no grupo, irmãos, hoje eu estou azedo. Alguém pode me substituir? Porque, irmão, todo dia, todos nós temos nossos dias ruins, mas se você acordou no domingo, que você tiver escalado para acolhimento e não tiver legal, não assuma, porque acolhimento tem que receber com um sorriso, acolhimento tem que receber com um abraço, acolhimento tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, acolhimento tem que acolher. E se você não está legal naquele dia, não é pecado você pedir, irmãos, troca comigo, porque na próxima semana, quando for a sua, eu fico no seu lugar. É assim que o reino de Deus funciona. Graças a Deus, tem um ano eu não passei mal ainda. Mas no dia que eu passar mal, acordei mal, não consigo ir na igreja. Alguém tem que assumir. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não devemos fazer nada por pressão, costume ou obrigação. Mas em segundo lugar, nós também não devemos fazer nada por interesse, quer seja financeiro, político ou pessoal. Qualquer motivação pessoal é tóxica. O autor do livro 9 Marcas, ele diz assim, o pastor começa a morrer quando a sua alegria deixa de ser Cristo e passa a ser o cargo na igreja. Irmãos, nós temos uma maldição em nosso meio, que é achar que o pastor é funcionário da igreja. Por que isso é uma maldição? Porque eu, como funcionário, não querendo ficar desempregado, posso fazer de tudo para agradar e conquistar vocês, inclusive passar por cima da minha vocação profética de corrigir vocês. Isso acontece, pastor? Muito. Porque eu não vou desagradar aquela família, não vou dizer alguma coisa àquela família que precisa ser dito para a alma dela, para o bem da vida dela,
Porque é uma família que está há muito tempo na igreja, o dízimo da família é muito alto, e se eu disser alguma coisa contra o filho, a filha daquela família, a família toda vai embora, e aí a igreja perde tantos mil de dízimo, e a igreja não tem dinheiro para pagar meu salário, e a igreja me manda embora. Com medo do desemprego, ele troca a sua função profética, pastoral, de corrigir o rebanho, pela conveniência de garantir o salário no próximo mês. Que Deus me mate antes disso acontecer comigo. Ah, pastor, mas o contrário pode ser perigoso. Por quê? Porque se você começar a falar algumas coisas, a igreja pode se voltar contra você e te mandar embora. Eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Deus. Foi Deus que falou no meu... Não, no telefone não, estou brincando. Deus que falou comigo na ligação direta com ele falou assim, olha, está na hora de você sair daqui. No trabalho a gente não é transferido. Um dia você não foi transferido para a Mesquita? Deus falou assim, você também agora vai ser transferido para a Mesquita. Pronto. E aí não tem conversa, meu irmão. Ah, Deus, eu não quero ir. Aqui é uma igreja grande, aqui é uma cidade grande. Não tem essa. Eu preciso ir lá, precisa de mim lá? Estou na posição. Porque eu trabalho para Ele. Agora, no dia que eu deixar de trabalhar para Ele, ele fala assim, Ele vai falar, Mateus, vai lá e corrige fulano de tal. Ah, não, senhor, é o dízimo mais alto da igreja, eu não posso corrigir. Ele só vai fazer assim, tá bom, daqui para frente é você sozinha. Eu tenho um pastor, irmãos, e eu sou fiel a esse pastor. Eu tenho um chefe, eu sou fiel a esse chefe. Mas e se a igreja, achando que é minha chefe, me mandar embora, o meu chefe não me deixa desempregado? Nós precisamos entender a quem nós servimos. E se eu deixar o meu chefe, ou trocar o chefe pela igreja, não, agora eu vou agradar todo mundo, para me ficar aqui 20 anos recebendo o meu salário de maneira confortável. Eu troquei de chefe, eu troquei de emprego, eu troquei de interesse. Meu interesse não é mais agradar a Deus e fazer a sua vontade, mas o interesse agora é agradar os irmãos. Pastor, vamos fazer aqui o clube do crochê, vamos fazer aqui o ministério de teatro e dança, vamos fazer, e tudo que querem fazer, vamos fazer. Calma, irmão, vamos buscar direção. Você vai servir a quem? Vamos ganhar quem? Precisamos disso. Nós precisamos de um pastor. Vocês precisam de mim. Eu preciso de vocês. Nós precisamos do supremo pastor, que é Cristo. Terceira e última lição do texto de Pedro, encerra em 5 minutos. A liderança bíblica aponta para o supremo pastor e nunca para si mesma. Conhecem pastores que falam mais dele do que de Cristo? Conheço alguns. E aí o camarada ganha oportunidade na televisão. Aí o cara vai lá dar entrevista e ele fala do que ele fez, de como ele é, das formações que ele tem. E Jesus, meus irmãos, está escanteado. Mas há líderes assim também, é claro que é. Não, eu pus a mão no Ministério Kids e o Ministério Kids bombou. Aí o pastor viu que eu era bom e colocou no adolescentes, os adolescentes bombou. Aí colocou nos jovens e os jovens cresceu. E viramos. Tudo é Ele, nada é Cristo. O líder saudável aponta para Cristo e nunca para Ele. Aqui está a coroação da liderança bíblica, quando ele consegue transmitir Cristo. Outro dia, com muito amor e carinho, eu tive que corrigir um pastor mais velho do que eu, e aí assim, né, geralmente eles usam assim, não, você é pato novo, chegou agora. Eu estou nem aí, não te devo nada, você não me deve nada, eu seguindo a prescrição bíblica de que eu devo tratar você como meu pai, eu posso te corrigir. Ele disse uma coisa assim, chegou no meu gabinete, falou umas coisas lá, na situação, parecia que o jovem tinha ido conversar com o pastor acerca de desejos homoafetivos que ele tinha. E ele estava contando isso com louvor do que ele tinha feito. Ele falou assim, chegou no meu gabinete, e aí conversando manso, e logo ele viu que eu era Bolsonaro, e eu botei ele para correr da minha igreja. Aí eu falei assim, manda para a Mesquita, que aqui a gente sabe receber. Aí falou assim, vai acabar com a sua igreja. Eu falei, não, meu irmão, a minha preocupação não é que ele veja que eu sou Lula ou Bolsonaro.
A minha preocupação é que ele veja Cristo em mim. A minha preocupação é que ele veja em mim alguém de confiança, que ele pode chegar e falar assim: pastor, eu estou com um desejo que não é natural. E eu sei que eu vou sofrer por causa desse desejo, porque as pessoas vão olhar diferente para mim por causa disso. E eu só tenho coragem de contar para o Senhor. Ô, meu irmão, que alegria seria. Se um membro chegasse para mim e falasse assim: pastor, eu não consigo contar isso para ninguém, só para o Senhor. É porque essa pessoa conseguiu ver no líder Cristo, porque tem coisas que eu não conto para minha esposa, que eu só conto para Deus. E se a gente conseguir ver em alguém essa confiança de contar para a pessoa sem ter medo de ser julgado, ele começou a enxergar Cristo em nós. Eu não quero que ele veja em mim outro pastor, eu não quero que ele veja em mim lá o Hernandes Dias Lopes, o melhor pregador, eu não quero que ele veja em mim esses homens que são referências, são bênçãos, nem eles querem que eles sejam vistos. Eles querem que tudo que eles façam apontem para Cristo. E é assim que eu quero líderes nessa igreja. Eu não quero líderes que sejam modelos de liderança, que pegam empresas e transformem. Eu não quero um CEO de igreja. Eu quero líderes que refletem o caráter de Cristo. Porque quando nós apontamos para Cristo, nós começamos a alcançar o alvo, porque Ele é o nosso modelo e nós estamos o seguindo. Pedro termina o texto lembrando da esperança dos líderes. Versículo 4 diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, então vocês receberão a imperecível coroa da glória. A nossa recompensa, meu irmão, não é o status que a igreja pode nos oferecer. A nossa recompensa não é o salário que a igreja pode pagar. A nossa recompensa não é o poder que nós podemos ter sobre aqueles que são os meus liderados naquele departamento. A nossa recompensa é a coroa da glória que Cristo tem reservada para cada líder fiel. Nós precisamos lembrar disso, que nós não estamos servindo para o aplauso e reconhecimento humano, nós estamos servindo para a aprovação do Senhor no dia final. Igreja, nós precisamos de líderes cuja o exemplo seja Cristo e não a homens. Líderes, lembrem-se de que vocês respondem a Cristo e não ao pastor. Uma igreja saudável nasce de uma liderança saudável. E liderança saudável nasce de corações ensináveis pela palavra. Liderança saudável não vem de talentos. Liderança saudável não vem de habilidades. Não vem de dons que Deus te deu. Liderança saudável vem de coração disposto a aprender. Eu prefiro alguém com um talento, mas que esteja disponível a ser moldado, do que alguém com 10 talentos e acha que já está pronto e não tem nada mais a acrescentar. Minha oração nessa manhã é que Jesus levante líderes na nossa igreja que ame a Tua palavra. Não só ame a Tua palavra, mas que pratique e coloque essa palavra em cuidado ao seu povo. Líderes que servem com humildade, que caminham com o coração voltado para Cristo. Ó Deus, faz de nós líderes que refletem o caráter de Cristo. Nós precisamos, Senhor, alcançarmos o modelo do Supremo Pastor, mas entendermos que cada um de nós somos pastores de nós mesmos e daqueles que não têm pastor. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos dividir agora em classe para a escola dominical. Que Deus em Cristo desperte os nossos membros a tornarem-se líderes, porque a igreja será saudável quando os nossos líderes forem saudáveis. Amém?